Vamos começar no Se Liga da Educação com componentes curriculares. Quinto ano, eu sou a professora de língua portuguesa, Rosimeire Reis. Hoje nós vamos ver gêneros jornalísticos. Entender um pouco o que significa gêneros jornalísticos. Bom, na aula de hoje, para a gente entender gêneros jornalísticos, nós vamos tentar aprender a ler, assistir, compreender com autonomia esse grupo de textos que pertence a esse domínio, gêneros jornalísticos, que se encontram nas notícias, reportagens, vídeos em blogs argumentativos, dentre outros gêneros jornalísticos, de acordo com as convenções do gênero. Ele tem com suas convenções, as suas peculiaridades no texto deles. E considerando também a situação comunicativa, que cada um remete para cada situação. E também entender como se lida com o tema e com o assunto de cada um desses textos. Bom, na última aula, quando a gente estudou verbos, nós começamos com uma notícia, um texto que nos informou sobre o resgate de um fóssil importante de dinossauro. Estão lembrados? Pois então, esse texto hoje vai nos ajudar um pouco a entender o que são ou o que é o gênero jornalístico ou quais são os textos do gênero jornalístico. Bom, textos jornalísticos. Nós temos uma imagem onde que é a impressão do jornal impresso, o jornal que iniciou tudo que nós temos de escrito, do manual, daquele que a gente abre, daquele que a gente passa as sessões, e nós hoje temos outras versões de jornais. Bom, nesse grupo de textos jornalísticos, nós temos notícia, artigo de opinião, reportagem, entrevista. Olha, eu digo para vocês que existem outros, mas nós nos atemos nesses de acordo com duas autoras que falam muito sobre textos, sobre vários gêneros de textos. Elas colocam para nós que, embora a categoria textos jornalísticos seja mais ampla, esta seleção desses quatro contém maior frequência. Então, nós sempre temos mais desses quatro tipos de textos desse grupo dos gêneros jornalísticos, que a gente tem mais hábito de ter contato com eles. Por isso que nós vamos ater um pouco a eles, tá ok? Bom, nos textos jornalísticos nós não podemos esquecer que, dentre esses que nós falamos, eles estão agrupados assim. O portador deles, na verdade, são jornais, são alguns periódicos e algumas revistas. A função desse gênero de texto, do grupo dos gêneros jornalísticos, é a de informar a atualidade, o presente. Os textos jornalísticos não trabalham com o passado em si, mas ele fala o que você precisa saber agora. Ainda que remeta a algo que já passou, mas o mais importante é o atual, o agora, que tem um impacto na sociedade de alguma forma. O agrupamento desses textos nos jornais, nesses periódicos, eles vão se organizar em informações que são de âmbito nacional, algumas que são de âmbito internacional, outras que são local, na sua cidade, nos bairros da sua cidade, nos espaços públicos da sua cidade, moradores da sua cidade e da sociedade em si. Que são pessoas, por exemplo, que têm projeção tanto do seu lugar que você mora ou que tem projeção nacional também. Toda a sociedade que, de alguma forma, traz alguma interferência na nossa informação. Traz alguma interferência no caso da gente interessar por aqueles fatos, por aquelas situações. Nós também temos o agrupamento na parte de economia, na parte de esportes, na parte de cultura. E como que essas informações são organizadas? Elas são organizadas, então, em formas de notícias, que é aí que nós vamos ver como que são essas diferenças, e em forma de artigos de opinião, ou entrevistas, ou reportagens,
ou crônicas ou resenhas. Bom, vamos então retomar o texto da nossa última aula. Na nossa última aula tivemos esta frase: Museu Nacional resgata esqueleto de dinossauro de 80 milhões de anos. Esta é uma manchete. Ela é uma manchete, é o título principal de algo que vai nos informar sobre essa situação. Museu Nacional resgata esqueleto de dinossauro de 80 milhões de anos. Logo em seguida, então, nós vamos ver que os textos jornalísticos, entre eles temos a notícia e o artigo de opinião. Essa que eu passei para vocês agora, ela é de uma notícia. Então, é da notícia que temos agora o título auxiliar dela. Subtítulo, linha fina, que complementa o título principal. O esqueleto ficava no térreo e foi esmagado pelos 2 andares superiores do Palácio Bicentenário no Rio de Janeiro, no incêndio de 2018. Bom, se na manchete eles avisam que o museu foi resgatado um esqueleto de dinossauro de 80 milhões de anos, eles colocam agora um complemento na sublinha, onde que a gente então fica mais informado sobre a notícia. A gente se informa mais, porque aqui ele já dá mais informação sobre esses ossos que foram encontrados. Aonde que ele estava, em qual andar e como que é chamado também o espaço do Museu Nacional. Complementa o título principal. Agora tem mais uma informação da notícia que contribui muito para a gente ver o corpo da notícia em si, que nós vamos chamar de lead. Vejam bem, logo depois da manchete e do subtítulo. Mais de 2 anos depois do incêndio, que destruiu parte do Museu Nacional, surge uma nova descoberta. Trata-se das vértebras de um dinossauro de grandes proporções, de uma espécie provavelmente ainda desconhecida, com cerca de 80 milhões de anos. Chama-se lead porque é um parágrafo de introdução, porque ele apresenta praticamente a síntese da notícia e que contém as informações essenciais. Sabe qual a importância desse lead? É que o leitor pode ir passando as seções do jornal e ao ele ler a manchete, o subtítulo que complementa a manchete, lendo o lead, ele provavelmente pode fazer uma escolha do qual notícia, qual texto jornalístico ele vai decidir mais tomar o seu tempo ou jogar o seu tempo para a leitura de toda a notícia. Além disso tudo, nós vamos ter dentro da notícia, para complementar o texto em si, fotos, legendas que complementam muito bem o que a notícia em si vai trazer. Hoje nós não vamos ver a notícia toda, porque agora nós vamos ver como que começa um outro tipo de texto, que é o artigo de opinião. Antes de chegar no artigo de opinião, vamos fazer uma síntese então do que vimos até agora. Olha, estes aspectos apontados nos trechos do texto são específicos do texto jornalístico gênero notícia. Então, o que nós vimos? Título principal, manchete, chamada, título auxiliar, subtítulo, que é a linha fina, complementa o título principal. O lead, que é um parágrafo de introdução que apresenta a síntese toda da notícia, e fotos e legendas que também vão dar o contorno do texto da notícia, do miolo da notícia. Agora, como eu falei para vocês, nós vamos ver um outro aspecto de outro texto. O Museu Nacional vive. Monumento não pode servir de centro turístico de veneração à família imperial. Nós temos aqui um título maior e temos também uma linha fina. Parece com o da notícia? Parece. Mas nós não estamos chamando nem de manchete. É um título
o Museu Nacional vive, e a linha fina. Monumento não pode servir de centro turístico de veneração à família imperial. E o interessante é que esse texto tem um autor e uma identidade. A diferença, então, que nós vemos neste exemplo é de que a notícia em si, ela não há uma necessidade de ter o seu autor, o seu jornalista, o seu redator identificado. O próprio jornal já é a fonte de identificação. Mas aqui, quando a gente tem um autor e uma identidade, é sinal de que esse texto foi escrito dentro do ponto de vista desse autor, sem manifestar uma notícia, mas muito mais para ele colocar a posição dele diante dos fatos e a posição, inclusive, diante de notícias. Nesse caso, ele é o diretor do Museu Nacional. É o Alexandre Keller, aquele que ficou muito satisfeito com a recuperação dos ossos do dinossauro no texto que a gente leu, quando a gente estava trabalhando com verbos. Então, ele está se posicionando diante de algum fato, de algum andamento que está acontecendo depois do incêndio. Então, ele coloca Museu Nacional vive e ele vai se identificar. Então, tudo que vier agora vem da opinião dele. Vamos ver. Esses aspectos apontados nos trechos do texto são específicos do texto jornalístico do gênero artigo de opinião. No artigo de opinião você vai encontrar um título, você vai encontrar um título auxiliar, que é o subtítulo, que é a linha fina, e que vai reafirmar o título do texto. Vou tentar retornar aqui para nós. Olha só, o Museu Nacional vive, é o título. O que o diretor do museu decidiu colocar logo depois do título? Monumento não pode servir de centro turístico de veneração à família imperial. A própria linha fina, confirmando o que ele está falando, que apesar de um museu ter sofrido incêndio, ele vive, ele se coloca diante de algo que está sendo feito em função de tirar o papel do museu, a funcionalidade do museu na sociedade. E ele, como diretor, achou-se no direito de escrever a sua opinião. Quando essa opinião é colocada no jornal, ela então é um artigo pela sua organização do texto, e é de opinião, porque ela tem um dono. Não é o jornal, não é o jornalista que está dizendo, mas é alguém que pediu espaço no jornal para opinar sobre alguma informação que ele leu no próprio jornal. Bom, então, ele como diretor do museu se posiciona, ele então reafirma, ele se identifica, e ele também pode usar algumas fotos ou legendas para também tornar contundente a sua posição diante daquilo que ele vai falar. Brevemente, no seu próprio PET, nós vamos também trabalhar com um artigo de opinião. Aliás, nós vamos ter em aulas próximas, tanto a notícia, que nós vamos falar mais dela como mais detalhadamente sobre a notícia, e também vamos ter a oportunidade de falar detalhadamente sobre o artigo de opinião, para tornarmos mais aptos a lidar com esses textos, tanto como leitor e como possível escritor. Para dizer a verdade, nós somos muito mais leitores, mas nós temos que ter algumas atitudes de leitor. E a atitude de leitor, uma das fundamentais, é identificar que gênero de texto estamos lendo, que posicionamento nós temos diante daquele texto. Estamos recebendo opinião ou estamos recebendo notícias? Então, todas essas posturas, precisa que nós conheçamos como que esses textos se organizam para nós tornarmos leitores eficientes. Muito bem. Então, nesta aula, nós aprendemos algumas coisas importantes que nós não podemos deixar de colocar em prática quando formos realizar as nossas atividades no PET.
certo? Você vai encontrar no PET, logo na semana 2, você encontrará a notícia. Nós vamos tratar dela, mas é muito importante que nós saibamos que esse gênero textual está hospedado num grupo imenso que é do domínio jornalístico. Com isso, você vai estar deparado com a notícia e você já está sabendo de antemão do como que ela se trata para lidar com ela. E podem ficar tranquilos que nós vamos trabalhar com mais detalhe com esse gênero específico, ok? Bom, por hoje, o que nós precisamos de entender é que somos você do 5º ano, sinta-se capaz, faça essa pergunta para si mesmo e veja se já é capaz de identificar suportes de textos jornalísticos. Nós temos muito na nossa imagem o jornal diário, né? O jornal da banca de jornal, do jornal falado na televisão ou até do jornal da internet que nós temos de áudio e de texto, mas nós precisamos de saber que não é só apenas aquele jornal que a gente já tem a cultura do jornal impresso. Esses outros dispositivos que passam informação para nós, eles também conservam as mesmas condições da notícia e do jornal que a gente tem hábito de conhecer, que a gente já tem costume de conhecer. Bom, a gente também reconhece, então, que os textos jornalísticos têm a finalidade de informar o que é atual. Isso é fundamental, que o texto jornalístico não vai tratar de história do passado. Ele vai tratar sempre de algo que está na atualidade, que está à tona da sociedade, que as pessoas estão comentando, estão falando, que todos os jornais estão voltados para aqueles fatos, estão trazendo as informações que umas complementam outras ou até às vezes desqualificam outra, que hoje nós estamos vivendo notícias de toda a natureza, de informações jornalísticas de toda a natureza. Nós sabemos que esses textos jornalísticos se distinguem entre notícias, se distinguem entre reportagens, se distinguem entre artigos de opinião. No nosso caso aqui, nós vimos que os textos gênero notícia e o gênero artigo de opinião têm suas especificidades, garantindo para vocês que vamos ver mais adiante essas especificidades. E vou deixar para vocês também uma dica importante. Se vocês acessarem o site do YouTube com esse código, que vocês podem anotar, vocês vão saber um pouquinho mais sobre os textos jornalísticos, os gêneros jornalísticos, tá? Então vocês vão saber mais sobre eles. Espero que vocês tenham mais informações que podem contribuir para vocês, ok? Bom, na próxima aula, garantindo para vocês que nós vamos estudar, analisar a notícia e aí você vai entender melhor o que é a manchete, que eu comentei hoje, o que é a chamada, o que é o lead e o que é o corpo da notícia. Eu aguardarei vocês com muito carinho e logo nós vamos saber muito mais sobre isso, que vai ser fundamental, porque atualmente estar por dentro do que está acontecendo na atualidade, estar informado, nos torna muito mais aptos para podermos desenvolver as nossas habilidades como leitor. Até lá, aguardo vocês. Um grande abraço.